Olha, a gente tem aqui mais informações. As despesas do governo brasileiro aumentaram e tiveram aumento real de mais de 6% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Os gastos romperam a barreira de R$1 trilhão, segundo um levantamento feito pelo site contasabertas.com.br, que nós temos usado sempre aqui, temos dado crédito. E esse sistema integrado de administração financeira é a fonte, o CIAF. E aqui a gente tem para você poder acompanhar rapidamente. Olha lá. A evolução dos gastos, primeiro semestre, 2009, foi de, vou arredondar, né, 796 bilhões. No ano seguinte, nós gastamos 938, subiu bem, lá em 2010. 2011, nós tivemos também aí pequena queda, 907 bilhões. Em 2012, nós tivemos 948, portanto bateu o recorde, e vamos ver agora esse ano. 2013 é isso que nós falamos, olha aqui, ó, R$1 trilhão de gastos do governo no primeiro semestre. Interessante é o seguinte, interessante é que nós abrimos agora há pouquinho o impostômetro, e esse impostômetro, ele diz que nós arrecadamos já uns 886 bilhões de reais, então está faltando grana aqui. Mas tem um outro lado, qual é? O governo federal, inclusive, rebateu esses números que nós mostramos aqui, e dizendo que esses números não batem com a conta que ele, governo federal, tem. Vamos ver. A organização Contas Abertas diz ter utilizado dados do Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF. Segundo a ONG, os gastos do governo no primeiro semestre, comparado com o mesmo período do ano passado, tiveram um aumento real de 6,6%, superando a inflação. Segundo o governo, o que vem crescendo são os investimentos em saúde, educação e programas sociais. Os gastos com o pessoal, que já chegaram a 4,7% do Produto Interno Bruto, hoje estaria em 4,2% do PIB. Para o secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, não há nenhuma normalidade com as contas públicas. Nenhuma normalidade. O que não se pode fazer é adicionar amortizações e refinanciamentos neste gasto, que são desembolsos para a administração da dívida, que, por sinal, está melhorando o seu perfil, está alongando o seu perfil e está caindo no tempo. Hoje nós estamos falando de uma dívida líquida em relação ao PIB em torno de 35% do PIB. Ela já chegou a 60% do PIB alguns anos atrás. Então a dívida está melhorando, está reduzindo o seu perfil, e esses desembolsos de amortizações e refinanciamento estão associados à dívida, não são despesas totais da administração pública que a gente possa considerar para efeito de avaliação de política fiscal no sentido da qualidade do gasto do governo. E olha, o economista Gil Castelo Branco está aqui conosco, ele que é o fundador da ONG contasabertas.com.br. Gil, muito obrigado pela gentileza, pela participação conosco aqui no nosso Jornal da Record News. Muito obrigado, Gil. Gil. É sempre um prazer, Elton, estar com vocês e com os ouvintes telespectadores da Record. Obrigado. Você ouviu aí a explicação do governo. Procede ou não procede de acordo com os cálculos que nós mostramos aqui, que tiramos do seu site? Ok, eu vou repetir então a pergunta para o Gil. Eu gostaria então que você comentasse, não é, essa explicação dada pelo governo, dizendo que não houve esse aumento de gasto público que nós postamos agora em números retirados do seu site. Olha, eu acho que houve sim, inclusive o próprio secretário reconhece, mas só que atribui esse aumento à parte de refinanciamento da dívida e à parte de inversões. Isso naturalmente aconteceu. Na realidade, o que ele não menciona é que as outras despesas correntes, onde está todo o funcionamento da máquina, e exceto o pessoal, elas cresceram 11 bilhões de reais em valores correntes, em valores constantes. Isso dá um crescimento de 3%. Enquanto isso, os investimentos, que são os gastos nobres em equipamentos, em obras, esses praticamente não cresceram, cresceram 1%, e mesmo assim, se nós compararmos, por exemplo, com 2010, isso dá um retrocesso de aproximadamente 12%. Então, na realidade, no que diz respeito aos investimentos, nós estamos andando de lado. Essa conta que o governo faz no resultado fiscal, ele inclui, junto com os investimentos, os subsídios ao Minha Casa Minha Vida, quer dizer, no que eu chamo de mais uma maquiagem feita pelo governo federal na contabilidade pública. Quer dizer, já não bastam aquela roda da fortuna em que o governo se endivida, transfere o recurso para os bancos públicos e depois, então, os bancos públicos recolhem dividendos. Muitas vezes dividendos esses até maiores do que os lucros, quer dizer, numa operação que ninguém aceita. Na realidade, eu não sei a quem o governo tenta enganar com esses números que ele divulga do resultado fiscal. Então, para o governo, daqui a pouco ele vai divulgar
o resultado fiscal de junho e vão aparecer investimentos maiores. Mas por quê? Porque aí estarão os subsídios do Minha Casa Minha Vida, como ele costuma fazer. Quer dizer, esses subsídios são apenas uma forma do governo adequar a prestação dos adquirentes ao valor efetivo da prestação. O programa não conseguia deslanchar e o governo, então, com esses subsídios, que tem aumentado, ele de fato tem conseguido fazer com que os adquirentes possam comprar as suas moradias e pagá-las, inclusive, com juros. O que o governo faz aí é apenas transferir subsídios. Então nós temos crescimento de 11 bilhões das outras despesas correntes, quer dizer, da máquina administrativa. Nós temos um crescimento aí de 1 bilhão de pessoal, quer dizer, não é o vilão dessa história, mas nós temos o crescimento. E nós temos sim o crescimento então dessas inversões, por conta do Minha Casa Minha Vida, e da dívida, que infelizmente as custas dessas mágicas vem crescendo sim. Agora, Gil, já que você tocou nesse ponto, eu queria mostrar de novo aquela nossa segunda tabela aqui de gastos, para que o Gil pudesse comentar aqui no telão. Queria que a gente mostrasse o seguinte: o Gil falou agora há pouco em investimentos, dá para a gente mostrar? Nós temos condições de mostrar ou não? Temos, então vamos lá. Gil, dá uma olhadinha aqui. Então, é a segunda tela, pode ser ou não? Essa foi aquela primeira tela que a gente mostrou dos gastos todos, né? Para que a gente pudesse ter uma ideia da evolução dos gastos todos. Chegamos naquele 1 trilhão que o Gil comentou agora há pouco, no ano de 2013, tá certo? Agora vamos para a segunda tela, que tem um ponto que eu gostaria de perguntar aqui para o Gil, mas gostaria de mostrar também. Dá uma olhada, Gil, seriam esses daqui, os investimentos então estariam em 20 bilhões, né? Nessa conta toda do governo. Isso é muito, isso é pouco, isso é aquilo que o país precisa de infraestrutura, comparado com essas outras despesas que nós temos aqui, né? Como despesas de conta corrente, vai por aí afora. Gil, esses 20 bi, na sua opinião, eles são suficientes, estão suficientes? Qual é a avaliação que você faz? Olha, veja só, os investimentos são a menor parcela desses gastos que nós apresentamos, desse trilhão que o governo federal gastou no primeiro semestre. Veja só, nós temos aí 450 bilhões aproximadamente, que é esse refinanciamento e os juros, né, da dívida, digamos, na maior parte, a enorme maior parte, é a dívida interna que o próprio governo se endivida para fazer aquela roda da fortuna que eu, inclusive, me referi há pouco, né? Além desses 450 bilhões, digamos assim, do refinanciamento dos juros, nós temos, como você bem mostrou aí, cerca de 400 bilhões, que são as outras despesas correntes. Quer dizer, na verdade, é o funcionamento da máquina, as aposentadorias, nós temos aí material de consumo, serviço terceiro, é o cafezinho, é a vigilância, são os aviãozinhos da FAB, é a despesa agora que o governo federal vai ter com a vinda do Papa. Enfim, é todo o funcionamento da máquina, exceto o pessoal. O pessoal fica em torno de 100 bilhões de reais. Então, com essa conta, nós já estamos aí praticamente em 950 bilhões, e aí falta 50 bilhões para nós completarmos o trilhão. Desses 50 bilhões que faltam, então nós temos 30 de inversões financeiras, quer dizer, inversões financeiras é quando o governo adquire um terreno para assentar a reforma agrária, ou quando aumenta o capital de empresas da qual ele é participante, ele é sócio majoritário. E nós temos ainda também, finalmente, quer dizer, o Minha Casa Minha Vida. O grande trunfo hoje em dia do Programa de Aceleração de Crescimento, do PAC, a maior parcela desembolsada com recursos do orçamento da União, é o Minha Casa Minha Vida. Inclusive é bom que todos prestem atenção, porque muita gente eu tenho certeza, não imagina isso, que dentro do PAC nós temos aí a seguinte situação: toda vez que um cidadão pegar um empréstimo na Caixa Econômica, ou pegar um empréstimo no agente financeiro, para comprar um imóvel novo ou usado, ou mesmo para fazer uma reforma no banheiro ou na cozinha da sua casa, ele automaticamente vai estar ingressando no PAC. Esses financiamentos habitacionais à pessoa física são a maior parcela de todos os gastos e efetivamente das ações concluídas do PAC. Então, na realidade, o Minha Casa Minha Vida é o carro-chefe, do seu ponto de vista político, do governo federal. É onde eu acho que a presidente Dilma deposita todas as suas confianças, digamos assim, as suas esperanças em termos de uma reeleição. Então, restou dessa conta de trilionária, restou aí os 20 bilhões de investimentos, o que é uma parcela ínfima, se nós pensarmos que ainda 22% disso são de máquinas e equipamentos, quer dizer, ou seja, podem ser necessárias e são necessárias, mas são muito fáceis de adquirir, como é o caso de ônibus, embarcações, ônibus escolares, enfim, algumas delas, inclusive, 1 bilhão delas adquiridas até no exterior, por parte do Ministério da Defesa. Então, veja só, que o que resta aqui, em termos de obras de infraestrutura, efetivamente, é muito pouco. E é justamente porque há muito tempo, muito pouco é investido, que nós estamos nessa situação caótica na nossa infraestrutura. O Contas Abertas chegou a fazer um levantamento, nos últimos 11 anos,
mostrando que, em termos de saúde, educação, transportes, segurança pública e cidades, nós conseguimos gastar pouco mais da metade daquilo que estava previsto no orçamento. Nós temos aí uma diferença entre aquilo que estava previsto no orçamento e aquilo que foi efetivamente pago de cerca de 160 bilhões de reais. E é exatamente esse, eu diria, o custo dessas manifestações. O que eles estão cobrando é justamente esses 160 bilhões que acabaram não sendo aplicados por inúmeros fatores, inclusive pela incompetência da gestão, mas fatores esses que fazem com que nós tenhamos hoje em dia uma infraestrutura extremamente precária. Ok, Gil, a gente continua a nossa conversa aqui no instantinho, não é, Zé? Só um instantinho, por favor.